Temos o create, agora vamos no get bank by ID. Vamos lá, ele vai precisar implementar o nosso use case. E os tipos serão getBankById.input e o nosso getBankById.output. E ali no nosso input, ele vai receber isso aqui e ele vai retornar isso aqui. Só ver se não tem nada demais aqui. A princípio, isso mesmo. Beleza. Vamos agora criar os nossos tipos. getBankById. Export type input. Como a gente colocou lá como opcional o nosso context, né? A gente não precisa nem declarar ele aqui, né? Nem a tipagem dele, né? Quando a gente precisar dele, daí a gente traz ele para cá, né? Mas o input, basicamente, o que tem dentro do input? É o nosso ID, né? Olha, nem, agora aqui, se eu nem declarei o tipo, né? Ele disse que nem existe, né? Ó, tipo, já nos ajudando, né? Colocamos que é tipo input, mas como não tem o ID aqui, ele já estava gritando, ó, o ID não existe, né? No tipo input. Então, vamos colocar aqui nosso ID, vamos colocar ele aqui como number, né? A gente precisa que ele seja number. Aí ele vai dizer algumas coisas, né? Tipo, esse cache aqui para number, a gente nem vai precisar pôr. E lá onde a gente chama, mandando o parâmetro, ele vai reclamar também, vai dizer, pô, eu queria que você mandasse um number, você tá mandando um string, antes era end, né? Você mandava qualquer coisa. Agora eu tô colocando ordem na casa, realmente, né? Vai ver que lá vai dar um erro de tipo, daí a gente vai fazer o cache lá, né? Pra mandar aqui conforme o nosso use case precisa, né? Pô, precisa que seja um number. Se for um number, eu vou dar um erro de tipo, né? Ele não vai quebrar se eu executar, mas a tipagem vai quebrar. Então, não queremos nem que ele gere a nossa transpilação, nosso build ali, né? Sem que seja tudo redondinho. Pelo menos disso a gente vai ter que cuidar, né? Tratar. E nosso export type output. O que a gente vai retornar? Um ID, um código. Um ID, que é do tipo number. Um código que é do tipo string, um nome que é do tipo string, uma URL que é do tipo string. Ok, nosso retorno aqui já atende certinho, ou não atende. Parece que não está atendendo, quando é o output, ID, row banco ID, será que ele não está inferindo isso aqui como ID? Tem grande chance, né? Ou eu criei o nome errado aqui. Output, entendi. Return undefined, entendi. Então aqui a gente vai ter que ter esse output que ele vai poder ser duas coisas, né? Ou isso, ou undefined. Então, ou ele vai ter esse tipo aqui, ou ele não vai retornar nada, né? Porque daí ele não encontrou, né? Talvez a melhor forma seria o quê? A gente lançar um erro aqui, né? Mas isso a gente vai alterar depois. Mas isso vai ser uma parte inteligente. Então, por que undefined? Então a gente vai lançar um erro, porque isso aqui é a gente esperava encontrar isso aqui. Não encontrou, retornou undefined. O que quer dizer isso, né? Não é a melhor dos mundos a gente retornar undefined. Mas como a gente não quer quebrar nada da API, vamos continuar assim. Depois a gente vai fazer o quê? Vai lançar um erro, né? Vai ser um erro de aplicação aqui, a gente não encontrou o que a gente esperava e daí lançou um erro. Aí lá, né, a gente vai jogar o nosso erro, aí lá no nosso controller, aí ele vai tratar e vai fazer o retorno que a gente quer que retorne lá para o usuário, né? Até a gente viu na outra aplicação ali que ele estava mandando detalhes do ambiente de execução, né, onde está executando, na biblioteca, no endereço de pastas, ali ele retornava tudo na API ali no erro, né, que é uma violação de segurança muito grande, né, você expor desse tipo, né. A gente está retornando undefined ou um objeto em si, né? A gente tipou aqui, a princípio do ok, vamos abrir o teste dele aqui, getBankById, vamos ver se está gritando em algum lugar. Realmente, vai estar gritando porque ele pode receber um defined, né? Então a gente tem que colocar aqui o optional chain, né? Ele ficar, existe esse aqui, se existir o output, aí eu vou ver se existe ID, entendeu? E ele tem que ser igual ao BankID, né? Se ele não existir, ele vai dizer que é um defined, perto do BankID, ele vai dar que é falso, né? Vai falhar igual. Mas já começa a gritar algumas coisas de tipagem, né? O que é o que a gente está buscando, né? Vamos ver, todos os nossos testes rodam. Vamos lá no nosso API, que lá deve ter quebrado, por causa daquele tipo que eu comentei, né? Vamos lá no nosso main, ele deve ter dado algum problema de tipagem, e dito e feito, né? Que a gente tá passando aqui BankID, esse BankID é um params, né? Que a gente passa aqui, que é esse ID. Mas a princípio, tudo que a gente recebe ele não recebe o tipo, né? Então, para ele, tudo é string, né? A gente tem que fazer esse cast, essa conversão, né? Então, o nosso BankID aqui, ele precisa ser um number, né? Então, a gente vai querer transformar isso aqui em number. E ele parou de reclamar, porque ele está atendendo, né, o que o nosso tipo precisa. Né? Até se a gente entrar lá dentro de getBankID, ele pode vir aqui e não precisa mais fazer isso, né? Ele estava reclamando aqui para nós, né? Não sabia o tipo. Agora ele vai receber o tipo certo, né? E o nosso teste continua passando, tudo continua passando. Não temos mais erros de tipagem, né? Vamos a mais um commit, né? Como é um commit praticamente igual ao outro, né?
E os que de get, bank, by, ID. Fechou. Tudo passando perfeitamente. Vamos para o próximo, que é o nosso get bank list. Não, aqui eu abri o teste, né? Vai ser, a gente vai abrir ele aqui, o código de produção dele. Vamos lá, ele vai implementar o zcase e vai ter o nosso get bank list.input. Vai ter o nosso get bank list.output. A princípio ele não está recebendo nenhum input aqui, né? Mas como a gente exigiu que tivesse algum input, a gente vai declarar ele aqui. Ou nem vai declarar porque o JavaScript ele não reclama. Ele não reclama se não colocar o parâmetro aqui, né? Então, quase como seria uma sobrecarga de métodos, né? Mas não é bem isso, mas ele não reclama, né? Da gente não, se eu não vou usar, ele não tem porque eu declarar um input aqui. Depois a gente pode ser que tenha, mas por enquanto a gente não tem. Então a gente vai tipar o input e o output, né? Namespace get bank list export type input. Ele vai ser um N ou um null, né? Conhecido. Vou deixar como N, né? Export type output. Aqui a gente vai retornar alguma coisa, né? Aí a gente pode criar um tipo específico para isso. Ou a gente pode simplesmente colocar os outros que a gente precisa aqui, um ID number, um código string, um nome string e uma URL string. A gente quer que isso aqui retorne um array disso, né? Basicamente isso aqui resolve a questão de tipagem, né? E aqui se eu quisesse criar um outro tipo aqui dentro, né, para mim dar nome para isso, né? Seria talvez outro bank DTO, né? É diferente daquele bank DTO do DAO, né? A gente vai estar separando as coisas que não depende do outro, né? Mas poderia ser isso aqui, né? Ou caso a gente quisesse resumir tudo, pegava e bank DAO.bank DTO e daria como retorno aqui, né? Se bem que ele está fazendo esse mapeamento, não é o mesmo tipo, né? Então eu não teria como fazer, né? Então basicamente isso aqui já cumpre os requisitos, né? Tudo ok, tudo passando. Vamos ver se aqui no main ele está reclamando para nós de alguma coisa. Get bank list, não está reclamando de nada. Execute, o input dele é qualquer coisa. Nada é qualquer coisa, então não tivemos problema, né? De tipagem aqui. Aqui vamos abrir o arquivo de teste. Ver se ele gritou alguma coisa com o tipo, não gritou. Até aqui, né, como a gente hoje não sabia, aqui ele não deve estar mais implícito como N, né? Acredito eu que ele deve estar implícito agora como já aquele tipo, né? Não tá, eu achei que poderia estar, mas ele não foi. Deixa eu restartar a linguagem, o servidor da linguagem aqui dentro do editor. Não inferiu. Mas se eu quisesse colocar aqui, eu poderia colocar que é um... Aqui não, mas aqui atrás, se eu colocar um find, colocar a tipagem dele, eu poderia colocar que é um get bank list .output. Eu acho... Deixa eu ver se ele está inferindo aqui. Ele infere, que é uma lista... mas ele não tá pegando, não tá fazendo referência. Então, acredito eu que o VS Code é um pouco mais inteligente que o Zed, né? Esse editor de código que eu tô usando é o Zed, né? Por ser em Rust, ele é mais rápido e tal. Mas algumas coisinhas já não funcionam também aqui no VS Code, né? O VS Code já consegui inferir que o output aqui é uma lista, né? Até ele nem tá pegando, não tá pegando. Get bank list, olha, ele tá vindo aqui, nosso SVT. Get bank list. Get bank list. Ponto save, o nosso execute. Tá voltando um promise de N. E a gente tipou ele aqui, né? Não tipou. Minto, ó. Aí, ó. Tá explicado, né? Se não tipar, ele não dá certo mesmo, né? Ah, bom, agora sim. Né? Deixa eu ver. ID, código, beleza. É um output. E esse output, ele é um objeto array, beleza. Aqui ele possivelmente é indefinido, né? Porque a hora que ele busca aqui, agora ele já tem, agora ele deve ter inferido aqui para nós, que é agora ele já fez a inferência, né? Parou de reclamar ali até aquela link que a gente colocou pra gente ignorar lá no S-Link, não precisava mais, porque ele já tá fazendo inferência, né? E aqui ele é como opcional. Porque no find ele pode não encontrar, né? Ele deve ter reclamado até antes, né? Porque no find aqui não é certeza que ele retorna alguma coisa. Agora ele tá dando já o tipo do que ele tá retornando, né? E tem dentro desse bank data aqui. Se ele existir, ele vai ter o ID, ele vai ter o código, vai ter o nome, o URL. Vamos voltar agora lá no nosso main, que a gente tinha visto, não tinha dado problema. Vai que agora deu, né? Não deu, tudo certinho, né? Então vamos fazer mais um commit, nos testes tudo rodando. Nosso get bank list.
commit. Vamos rodar os nossos testes novamente. Vamos para o próximo aqui, que é o nosso remove bank. Ele vai implementar um use case do tipo remove bank.input, remove bank.output. Aqui o problema é parecido com o que a gente viu já hoje, né? A gente não sabe a tipagem, a gente tá fazendo um cast, a gente nem sabe o que tá vindo aqui, né? Mas a gente tá fazendo um cast para number, né? Então, sei lá, se vir um falso, ele vai tentar mudar esse falso para number, né? Vai dar bem errado, mas, né? Ele aceita, né? Infelizmente o JavaScript aceita tudo, né? A gente tá colocando agora, colocando mais TypeScript dentro do nosso projeto, né? Vem aqui, ó, remove bank, vai exportar o tipo input. O que a gente precisa ter dentro dele? Vai ter um ID do tipo number, é o que a gente precisa aqui dentro. Não vai precisar mais fazer esse cast, porque ele já tá vindo number, né? E o output, export type output, a gente não tá retornando nada, então é void, né? Então, basicamente isso, a gente tá retornando nada. Tipagem ok aqui. Creio eu que vai reclamar aqui pra nós no main, né? Na hora que a gente fazer um remove, ela já gritou aqui o nosso editor de código. Porque eu tô passando aqui, mas ele tá, né, inferindo que o bank ID aqui é uma string, né? Aqui a gente converte ela, né, pra number, e daí passa pra lá e já, a princípio, resolvido. Vamos rodar todos os nossos testes. Vamos abrir o arquivo de teste, ver se ele gritou alguma coisa com nós aqui. Não, tudo ok. Nosso bank ID aqui já tá voltando um number, né? Então, a tipagem aqui já tá tudo certo. Mesma coisa que tivesse aqui, né? Mas ela é dinamicamente tipada, né? Não é estaticamente tipada, né? Tem algumas linguagens que são dinamicamente tipadas e estaticamente tipadas. Qual que é a diferença? Dinamicamente ele infere o tipo. E a estaticamente, pô, tem que declarar que tudo, ou tipo de tudo. Se não me engano, Java é estaticamente. O Rust, eu acho que ele é um pouco dinamicamente. Um pouco que eu estudei faz um tempo, já não peguei em Rust, mas o que tem em Rust, a princípio, ele consegue inferir alguns tipos sim. Beleza, tudo rodando aqui. Nenhum problema com TypeScript. Vamos aqui. Agora fazer mais um commit, né? Remove bank. Fechou. Vamos lá, dar nosso teste. E vamos para o nosso último, né? Agora o último já gritou aqui, né? Já usava o bank DAO aqui, o row pode ser indefinido, a gente colocou tipos lá no DAO, né? Como o get by ID lá do DAO ele pode retornar indefinido, ele não tá verificando nem se existe nada, né? A gente não tem uma inteligência dentro do nosso use case, né? Ele tá assumindo que existe, né? E vai pra frente. Depois a gente vai colocar inteligência neles, né? Isso aqui é uma questão de inteligência. Pô, não existe o row, pô, eu vou jogar um erro. Meu handler lá do Express, do meu HTTP server, que resolva isso, né? Mas por enquanto, como não tem, né? Então vamos, conforme vamos dizer assim, apenas suprindo, colocando tipos aqui, tentando dar aquele jeitinho, digamos assim, até a gente ter tudo 100%, né? Então vamos aqui, implement, use case. Aqui a gente vai ter um update bank.input. Aqui um update bank.output. Vocês estão vendo que é um padrão, né? Então, eu gosto muito, né? São métodos, né? Sou uma pessoa muito metódica. Então, vou escavando até achar um método ótimo, talvez, né? O que eu julgue ótimo, né? Pode ser que não seja para todos, mas que eu julgue ótimo. Quando eu encontro ele, eu vou aperfeiçoando ele até tornar, né, a beira da perfeição. A perfeição não existe, né? Pelo menos para mim, que eu entendo de boas práticas e tal, né? Eu sempre estou estudando para aprimorando isso, né? Sendo cada vez mais crítico. Quanto mais você estuda, mais crítico você vai ficando, né? E vai ajustando, né? E daí pode ver, pô, acaba que vai ficar tudo meio parecido, vai ser uma linha, né? Mas é bom que a hora que você tem essa linha, quando você vai desenvolver alguma coisa, pô, você já tem por onde ir, né? Você já tem um norte pra onde ir. Como que eu vou fazer, como que eu vou iniciar? Entendeu? Você não fica perdido, né? Pô, eu vou iniciar um projeto, pô, tô perdido. Por onde eu começo? Assim não. Vai ver que o use case é onde a gente vai sempre começar, a gente vai seguir o nosso padrão como a gente sempre desenvolve, né? Pode ser moroso no começo, até você se acostumar, mas depois, cara, só vai, digamos assim, né? Então aqui o nosso input vai ser do tipo isso aqui. Não tá inferindo output nenhum aqui, mas a gente vai colocar ele forçadamente aqui como output. A gente não tinha, ele estava inferindo, né? Então vai ser basicamente isto. Aqui a gente vai exportar o tipo export type update bank. Aqui a gente vai presumir que tudo é obrigatório. Export type não, export namespace. Update. A gente vai presumir que tudo é obrigatório. Mas às vezes no update a pessoa não envia tudo, né? E a gente não tem inteligência para verificar se está sendo atualizado tudo ou não, né? Depois a gente vai colocar um pouco de inteligência aí, entendeu? Quando a gente tiver um domínio mais rico também, vai verificar, pô, eu tô alterando isso, se eu vou alterar isso, eu vou verificar se já existe isso ou não, né? Vai querer ter bancos duplicados, né? Então, conforme a gente for andando, a gente vai colocando inteligência e vai aplicando outros padrões também, chegando a cleanar. Vamos lá, eu sou prolixo, às vezes eu pego um assunto e, né, acabo desviando do foco. Vamos continuar. Então, para fazer um update, a gente vai precisar de
de todos os campos, né? A gente vai precisar do ID, que é um number, a gente vai precisar do código, que é uma string, do nome, que é uma string, a gente, né, teria que talvez validar se isso realmente tá vindo, mas a gente tá assumindo que a pessoa vai fazer um put, ele vai enviar os dados todos novos, né? A gente não tá considerando um patch, né? Ele nem tem patch ali na API original, né? Você vai enviar parcialmente. A gente quer input, vamos aqui no nosso type output, que são exatamente iguais, né? Uma péssima, né? Como eu já comentei, né? Retornar numa, vamos dizer assim, num use case de mutação, né? Vamos usar esse padrão de uma mutação, né? A gente vai alterar algo no sistema. E nosso teste continua passando, e aqui row, e agora? É indefinido. Se a gente colocar assim, o nosso output não vai, né? Vamos colocar aqui, ó, vamos tentar resolver isso aqui, possivelmente indefinido. Por quê? Porque eu não coloquei isso aqui. Beleza, vou colocar isso aqui, vamos ver se ele vai aceitar. Beleza, isso aqui. E tem que talvez aceite. Beleza, aceitou. Por incrível que parível, vamos dizer assim, né? Vamos lá, então a princípio deu certo, porque ele tá pegando o output aqui, ele tá pegando o input, e eu tô retornando esse bank updated, né? Basicamente é isso que eu tô retornando o output em si, né? Se eu retornasse o output, aí ele ia gritar pra mim o tipo, né? Porque ele tá retornando... O que eu faço quando eu coloco esse optional chaining? Se não tiver o banco ID, ele vai retornar isso aqui como undefined, né? E ele não pode ser undefined, tem que ser number, né? Nosso output. Vamos deixar assim por enquanto, para não ter demais dor de cabeça. Depois a gente vai validar melhor isso. Quer retornar o banco updated. Deixa eu ver esse output, que talvez a gente mude o nome disso, né? Deixar isso aqui mais claro, né? Seria banco atualizado. Updated. Aí já a gente vai ter o banco updated ali, né? Vamos deixar assim por enquanto e vamos seguir depois. A gente vai colocar inteligência aqui para ver que esses problemas, aos poucos, conforme a gente for colocando coisas novas ali, conceitos novos, isso vai se resolvendo. Vamos ver aqui em Updated Bank, ela já está reclamando aqui. Alguma coisa de errado não está certo, né? Vamos lá. Código, então ele está esperando maiúsculo aqui. Ó, o que tudo indica no input, era minúsculo, mas eu estou passando maiúsculo. Vamos tirar isso aqui, porque a princípio ele está como minúsculo, né? Então o ID, pela lógica, eu estou enviando um ID minúsculo, tudo minúsculo, minúsculo. Ah, o nosso banco DAO aqui. Entendi, ó. Aqui uma tipagem do nosso DAO, ó, acabou escapando. Como está em ambiente de teste, né, ele não impede o build, né. Ele deve continuar passando, continua passando. Aqui ele só, né, tá dizendo que pode ser, ele tá fazendo um get by ID aqui. Ele pode ser indefinido, né, então a gente só vai colocar o optional chain aqui, né. Se ele existir, ele vê o banco ID, né, como define. Vamos salvar, ok. A gente já corrigiu agora, aproveitou e corrigiu duas tipagens ali, né, duas tipagens. Vamos lá no nosso main. Ver o nosso put, que se ele tá dando um problema, a gente já tá tipando ele aqui, né, como number, por mais que a gente, né, não tinha uma tipagem, mas já tava mandando como bank. E aqui ele tá mandando o bank data, que tá vindo aqui dentro do body, né, então não valida nada lá dentro, você tá mandando, né? Então, por enquanto, que eu falei, a gente não tem inteligência, né. Então eu acho que é isso, não tivemos nenhum erro dele. Beleza. Vamos aqui fazer mais um refactor, vai ser igual ao outro, agora aqui em update bank. Update bank. E eu acho que era isso. A gente conseguiu agora mover todos os use cases. A gente tem uma marcação que ele é um use case e que ele tem uma tipagem para input e output, né? Isso facilita para nós em desenvolvimento, né? Pode ser que a gente mude isso, mas, né, continua funcionando. Portanto, é nossos testes todos funcionarem, né? Quer dizer que nossos contratos continuam sendo cumpridos, digamos assim, né? Deixa eu fazer um push aqui para o nosso repositório dessa última versão, beleza? Né? Como eu já falei, passa em todos os testes, se todos os testes passarem, ele continua com o push, senão, se falhar um teste aqui, ele não faz o push, então todos os testes tem que estar passando. E ele faz um build, né, para garantir que, pô, se chegar lá em ambiente CI, ele vai precisar gerar uma build nova, ele tá buildando, né, então ele faz essas duas coisas, vamos fazer um push, aí sim, ele faz um push. E se a gente entrar agora lá no nosso repositório, não vamos nem entrar, né, vamos só fazer um git pull aqui, que ele só está gerando a versão nova, né? Ele está fazendo conventional commits e espera que, através do conventional commits, como eu já comentei algumas vezes, né? Ficar batendo essa tecla, né? Para vocês decorarem também, né? E quem sabe trazer para os projetos de vocês. Atualiza a nossa semantic version, né? Como foi só refactor, a gente não teve nenhuma feature, né? Não alterou o comportamento, nada. Ele só ia incrementar o patch, né? É a última versão do semantic version, né? Aqui já está 0.1.6, né? Ele altera aqui no nosso package JSON, né? Então, 0.1.6.
Eu ia inserir as regras de negócio hoje, né? A gente ia colocar um pouco de inteligência nos nossos ZKs, né? Regras que nós decidimos, né? Pô, a gente não quer, vamos dar um exemplo, não quero criar um banco aqui. Opa, tivemos um errinho de tipo aqui, é mais um, ó. Vamos abrir todos os arquivos de teste, aqui, ver se não tem um errinho de tipo, né? Ele não verifica isso no build, porque é um arquivo de teste, né? Mas a gente tem que evitar de ter uma retipagem, né? Vamos fazer um commit aqui, né? Isso seria um refactor, seria teste, um arquivo de teste, talvez. Arquivo de teste, né? A gente alterou só arquivo de teste. Do contexto banco, garantindo que os erros que não contém erros de tipagem no agora create bank. Beleza, vamos fazer um pull lá, só isso por hoje. A gente vai colocar um pouco de inteligência, né? Pensando assim de primeiro momento, né? O que seria essa inteligência na nossa aplicação, né? Inserir nossas regras de negócio, né? Pô, a gente não quer criar um banco com nome, com código vazio. O URL pode ser que seja vazia, às vezes você não tem a URL do banco, né? Pensando que talvez, né, alguém vai cadastrar um banco ou não, né? Talvez isso seja uma seed, né? Uma semente seja inserida antes, né, no banco de dados, mas se tinha no outro sistema é porque previa isso, né? Que a pessoa podia entrar lá e cadastrar um banco novo. A gente vai ter o código e o nome, esses são obrigatórios. Isso é uma inteligência. Isso aqui não tá verificando aqui, não tá verificando lá na outra aplicação, e a gente não tá verificando aqui, porque ele, né, não exigia. Então, com o TDD, a gente vai usar muito TDD para isso, a gente vai fazer essa verificação antes de salvar aqui. Tá basicamente só mandando banco de dados e é isso, né? A não ser que a gente tivesse uma verificação a nível de banco de dados, que a gente não quer, né? A gente quer manter distância, né? E não quer que o nosso banco de dados valide regra nenhuma para nós. A gente vai validar isso a nível da aplicação, né? Como eu falei, o BankDAO ali, ele é uma abstração. Tenho que ter uma implementação em banco de dados para ele validar isso lá no banco de dados, né? Se eu tenho isso em memória, ele talvez vai validar em memória, né? E isso aí é uma regra de negócio, não é uma regra de banco em si, né? Não pode até enforçar ela lá no banco depois, né? Mas a gente tem que validar isso aqui, testar isso aqui a nível de aplicação, né? Tem depender do banco de dados. O banco de dados é burro, digamos assim, ele só vai armazenar, só é um modo de armazenamento de dados, né? Podia ser um banco de dados, pode ser um arquivo, pode ser qualquer coisa. Como o DAO, né? O DAO diz isso, né? Ele é Data Access Object. Aonde tá? Tem a mínima ideia, né? Daí a gente, né, mesclou com outro conceito, né? Que é do Table Data Gateway, né? Que é de uma outra literatura, né? É o Patterns of Enterprise Application Architecture, né? É o Table Data Gateway. Trazendo para o contexto banco de dados, ele é uma coisa que não dá, né? Então, acabou que a gente só acessa banco de dados e é só isso, né? A gente leva e traz algumas coisas, né? E se der um erro de banco de dados, a gente vai explodir para o nosso cliente, vai ser erro no servidor, né? A gente não vai validar isso, não vai esperar um erro do banco de dados para, né, tratar e jogar para o cliente. Se der um erro no banco de dados, isso é gravíssimo, né? Então a gente vai tratar isso antes de chegar lá, né? E daí a gente vai fazer as validações. Pô, precisa existir um nome, precisa existir um código. Essa seria a primeira, né? Qual que seria a outra? Esse código já não pode ter cadastrado, né? A gente não quer cadastrar duas vezes. Quem nunca viu aí um banco de dados que você vai abrir um cadastro, alguma coisa, lá e tem 3 com o mesmo nome, né? Talvez o usuário foi lá, em vez de ele pesquisou uma letra errada, não achou, putz, não tem, vou cadastrar novamente. Então aí a gente vai pesquisar pelo código, né? Pelo código para ver se já existe. E nome também, porque pô, às vezes coloquei outro código, mas coloquei o mesmo nome. Eu acho que não vai existir isso, né? Então, a princípio, ele vai ter o código, o nome vão ser meio que únicos, né? A gente poderia inferir como código sendo, pensando em banco de dados, uma chave primária, né? Mas é um índice único, né? Ele sempre vai ser um só e a gente só vai, vamos dizer assim, verifica pelo código, né? Mas daí, pô, daqui a pouco o usuário manda lá o código. Vamos pensar no Banco do Brasil, que é o 001, né? Que é o primeiro banco, né? Ah, o 001 é o Banco do Brasil. Daqui a pouco a pessoa manda lá e só verifica o código, né? Daqui a pouco ele tá enviando lá o código 780, Banco do Brasil. Código 950, Banco do Brasil. Você, pô, mas e qual Banco do Brasil que eu quero? A pessoa tem que saber o código daí. É complicado. Por isso a gente vai fazer essa verificação, essa inteligência, né? Aí o nosso use case vai começar a mostrar as vantagens. Daí a gente vai ver uma necessidade também de isolar isso, né? Que a gente vai começar a ter, pô, vou ter que usar isso aqui em create, vou ter que usar lá em update, né? E daí como é que faz daí? Vamos duplicar código, né? Pensando em padrões que existem, né? O dry, né? Don't repeat yourself, né? Vai estar repetindo, né? Não repita você mesmo, né? Vou estar repetindo, pô, vou ter que validar o nome aqui, tem que validar o nome lá. Tem que validar se o código, né? É válido aqui e validar lá. E daí, vamos duplicar? Acho que não, né? Aí a gente começa a andar um pouquinho mais para chegar na Clean Architecture, né? E daí, junto com a Clean Architecture, pra gente chegar nela, a gente vai ter que fazer outras coisas mais. Enfim, até a hora que a gente vai chegar num padrão de design bem bacana, vamos suprir a nossa Clean Architecture. E daí, né, quando tiver tudo ok, com Clean, talvez muitas vezes já até o DDD,
Claro, por enquanto é só de banco, né? A gente tá trazendo em algo simples, porque também para explicar fica simples, né? Mas tendo isso bem definido depois para os outros vai ficar um pouco mais rápido. A gente não vai fazer esse, né? Todo o espaço. Talvez a gente já comece direto lá da nossa regra de negócio e vai indo vir de fora para dentro, como a gente tá, né? A gente vai ter o teste ainda de fora, como é uma refatoração, a gente vai ter o teste de fora. Mas a gente consegue, no projeto novo, vir de dentro para fora para garantir que vai suprir os testes aqui. Se tiver dúvida, pode mandar nos comentários do vídeo. Agradeço a participação de todos. Eu sou o Douglas Pomar, arquiteto de software. Pô, deixa eu mudar a câmera aqui, né? Cuidado, nossa, assustar ninguém aqui, né? Sou o Douglas Pomar, arquiteto de software. Você está no canal do Refatorador e essa foi mais uma live. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo ou a próxima live. Vejo vocês. Até mais. Fui. Esse vídeo foi corte das lives que acontece aqui no canal. Quer acompanhar a construção desse projeto ao vivo? Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Para nos encontrar em todas as redes, entre em nosso hub em refatorador.com e entre em nossa comunidade em refatorador.com/WhatsApp para ser notificado de novos vídeos e novas lives.